Olha, para quem está entrando agora, hoje a gente está fazendo o lançamento online do livro da Silvia Schmidt, a nossa querida Sil da Livraria Mulherio, que é o Made in Brasil. Então, hoje, a minha alegria é imensa, gente. Vocês não têm noção que alegria é essa de estar ao lado de uma livraria, de uma biblioteca universal, extremamente rica na poesia, ao lado do Mulherio das Letras com 2 romances. Uhul! É muita alegria. Na verdade, o romance Duty Free, que foi o primeiro, eu preciso falar dele, ele aconteceu, eu comecei a escrever Duty Free no dia 31 de 1999 à meia-noite. Foi intuitivo, eu abri mão de tudo. Na verdade, isso também virou escritura, virou parte da personagem. Ela mesma começa a narrar a história como Sofia, e a Sofia vem trazendo um conhecimento, uma sensibilidade, uma sabedoria histórica, sociológica, política. Então, assim, na verdade, a Sofia ela é muito mais forte do que eu. A Sofia que manda em mim. E é uma bagagem de cultura, né? Então, a Sofia decidiu fazer o seu roteiro em 1999, à meia-noite. E depois eu fui dando conta de criar a história em si de Duty Free. Eu percebi que eu estava vivendo muito aquilo, então acabou que virou uma história dentro da história. Então a Sofia é uma personagem que está contando a sua história e eu estou vivendo uma como narradora universal. E depois que eu lancei o Duty Free, que ele virou um objeto criticado, eu levei 16 anos para conseguir. Então a sua pergunta que foi lá no início, por que eu resolvi lançar o Made in Brasil agora? Porque foi agora, ele está na existência dele, na plenitude dele. Então, assim, eu estou muito feliz que ele tenha vindo à luz. Ele, na verdade, ele poderia ter ficado um pouquinho mais extenso, mas ele ficou em 100 e poucas páginas, porque daí também eu dei uma forçadinha na barra para a Sofia poder participar da festa literária de Poços de Caldas, que seria, infelizmente... Eu falei assim, não vou deixar de levar um romance para uma festa literária internacional maravilhosa. Gisele, super parceira, todas nós do Mulherio das Letras inseridas nesse contexto. E com essa temática desse ano, né? Maravilhosa. Aí eu me pus a escrever de madrugada para poder realmente lançar o livro. Então eu forcei um pouquinho a barra, mas ele poderia ter ficado um pouquinho mais intenso. Sabe o que eu queria te perguntar? Essa opção de você escrever um livro bilíngue, como é que surgiu essa ideia? Porque é um tanto inovador, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, eu como pessoa fiz o curso de letras português e inglês. Mas eu falei assim, Silvia, o que você está fazendo em inglês? Você não fala nada em inglês. Como é que você pode fazer um curso de letras? Você não tem nem o verbo to be, né? Aí eu fiz curso de letras, colei tudo que eu pude no inglês para poder passar, me apaixonei no curso de letras pela literatura e percebi como os escritores brasileiros sequer tocavam numa possibilidade bilíngue, que seja com espanhol, com francês, com inglês. E aí, como formada em letras português, inglês e respectivas literaturas, eu percebi que eu não sabia inglês e eu não ia me esforçar para fazer um curso qualquer. Eu falei assim, eu vou viajar. Eu vou tentar compreender a língua anglo-saxônica pelo sentimento da coisa, pela cultura. E foi que eu percebi, então, que eu estava aprendendo inglês, vivenciando inglês. E que eu precisava contar essa experiência. Ela foi muito sofrida, eu chorei. Eu ri. Eu amei inglês. Quando eu começo a falar inglês... Parece-me que vem uma alma muito antiga em mim, assim, que me acalenta e que me leva para um outro lugar. Eu me sinto uma carga emocional muito rica quando eu falo inglês. Enquanto a gente está lendo, a gente percebe uma verdade ali, a gente sente a tua alma, a gente sente a alma de quem existe e resiste. Então, é gostoso e ao mesmo tempo que é forte, que é uma literatura forte, é uma literatura que faz aquele carinho. Então,
é uma... Talvez. Contempla os dois lados, então é muito gostoso. A gente se sente empoderada e ao mesmo tempo acolhida. Então eu acho super importante. Você percebe como a verdade ela é escamoteada por todo mundo. O medo de falar a verdade, o medo de tocar na verdade, na sinceridade das pessoas à volta. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi seu processo de criação, no que você se inspirou, como foi sua pesquisa para essa obra. Então, na verdade, eu tenho uma base em estudos da psicologia mais contemporânea, chamada ontopsicologia, psicologia do ser. E que nós estamos só usando aquele tiquinho de nada do nosso consciente, né? Que são, vamos lá dizer, 9, 10% do que é consciente. Eu estou aqui, eu sei o que estou fazendo, eu sei que daqui a pouco está na hora de terminar a live, eu estou consciente desse momento. Agora, e os 90% inconscientes? Aquele 90% que é o nosso grande oceano de verdades que estão vindo à tona, todas. A gente tem que abrir todas as possibilidades para encontrar essa verdade. Então, as pessoas vão sinalizando as mentiras. Então, quando você vê a Sofia chegando na casa do irmão, ela vê que alguma coisa estava ali mal construída. Havia uma mentirinha no ar. Da parte do personagem Juliano e da parte da personagem que é a Jaqueline. A Jaqueline é incrível, ela é uma mulher incrível, mas tinha uma mentira. E essa mentira a Sofia foi buscando com a sabedoria, com o conhecimento, ela vai buscando o fio de Ariadne para tirar aquelas pessoas daquele labirinto que elas estavam criando. A gente vai ter duas convidadas aqui que vão falar um pouquinho sobre a sua obra e sobre você também. Mas antes de eu chamar as duas, eu queria te fazer mais uma pergunta. Sobre a parte que você aborda a cultura brasileira no seu livro, que você fala sobre a capoeira, você fala sobre batidas de maracatu. Eu queria que você contasse um pouquinho mais como é que você chegou nisso para inserir isso no livro. Essa é a questão sociológica, né, do Brasil, localizado na América, o Brasil é a América também, porque quando a Sofia sai da Europa, ela sai da Inglaterra, né, contemporânea, e chega nos Estados Unidos com uma visão já europeia, da Europa, eu diria assim, histórica, né? Vamos dizer, aquele bloco histórico de conhecimento. E aí ela consegue ter uma percepção do Brasil com muita distanciamento, com uma transcendência enorme. Ela chega na Terra, vamos dizer assim, a América, como o europeu fala, é a América. Ela chegou na América. Ela chega na América num ambiente de família brasileira, com uma americana falando português perfeitamente, a personagem que é a Jaqueline, apaixonadíssima pela cultura brasileira, e ela não sabia nada da cultura brasileira. O que é maracatu, capoeira, que mais? Carnival, eles falam carnival. Samba de roda. Então a Sofia falou, poxa, peraí, existe um Brasil que o brasileiro não conhece, o Brasil não conhece o Brasil, né? Porque o Brasil está sempre olhando para fora, Europa, América. Então a Jaqueline, ela recebeu o bless da capoeira, ela amava o Brasil, ela falava super bem português, apaixonada por um brasileiro. Bom, aí essa questão do brasileiro é super complicada. Ela vai às rodas de capoeira, aí ela encontra no Ano Novo o grupo de samba. É uma apropriação, com certeza, da cultura brasileira, mas essa apropriação muito bem feita fez com que a Sofia, então, entrasse e mergulhasse de cabeça, né, de corpo, de pés, na cultura brasileira, levada de modo transcultural para os Estados Unidos. Isso, eu encarei isso como se fosse um resgate da Sofia e uma crítica social ao fato de muitas vezes o brasileiro não valorizar a própria cultura, ou não ter conhecimento da própria cultura. Então eu achei isso maravilhoso. Foi. E aí a Sofia, assim, ela consegue ser esse link, o Brasil é super amado fora do Brasil, e o Brasil não conhece o Brasil, quer dizer, não sou nem eu que está falando isso.
é a própria tradição histórica, sociológica, que mostra que o Brasil está sempre olhando para fora e não olha para si. Então, Sil, eu encerro com você, depois eu te chamo de novo, tá bom? Beijo! Tudo bem com você? Nossa, que honra, Sil, que honra, Grazi. Obrigada por ter aceito aqui. Olha, eu estou muito feliz porque eu fiz uma leitura fugaz da obra da Sil. Ela fez em mim, Sil, surgir assim, todo a força feminina, sabe? A forma como você cadenciou os fatos me surpreendeu muito. A gente começa, né, com aquela relação entre os irmãos, aquela expectativa do que vai acontecer, aquele desenrolar, né? E, enfim, eles se falam sempre, mas então a gente vê, tá tudo normal, só que tem esses probleminhas ali que ela veio para ajudar a resolver, né? Com aquele toque feminino, né, Grazi? Aquilo que a gente sabe que temos o diferencial. E a relação da força feminina foi muito forte, sabe? No romance Made in Brasil. Eu gostei muito. E fiquei me perguntando, até escrevi, quero que quando a Sil volte ela fale, do quanto de pesquisa, ela já falou um pouquinho, né? Mas o quanto de pesquisa para construir esse romance, gente. Porque ela trouxe a questão da guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, trouxe um pouco de questão política do Brasil, e daí ela termina depois com toda essa sensibilidade de mãe terra, de feminismo mesmo, fala da violência contra a mulher no meio do romance. Eu falei, gente, essa Sofia é um poço de conhecimento, assim, é muito bom essa personagem. Eu fui me apaixonando pela personagem cada vez mais, sabe? E quero recomendar muito que as pessoas adquiram o livro da Sil, sabe? E leiam, né, Grazi? Seja muito bem-vinda! Que delícia! Obrigada por você estar aqui com a gente. Quando eu li Dante Frio, o primeiro romance dessa trilogia, eu fiquei impactada, porque realmente é um romance muito rico, além de tratar da questão literária, da linguagem, como há um entrecruzamento entre o inglês e o português, há também a questão extraliterária, com as dimensões históricas, psicológicas, sociais, né? É interessante como ela aborda a questão linguística, mas também o que está na nossa realidade, o que é o nosso cotidiano, quer dizer, há cenários cotidianos, a especificidade geográfica, né? Como ela localiza, né, especificamente as regiões, os ambientes no interior das casas, né, como é que é caracterizado. Então é perfeito o romance dela, os romances dela são perfeitos. A Sofia, ela não é um ser acabado, um ser definitivo, ela está em constante construção e metamorfose, né? Como queria, né, a dimensão do devir, como analisado por Deleuze e Guattari, né? O devir é esse ser em transformação e metamorfose que vai se transformando ao longo do tempo. Então a Sofia, ao longo do tempo dos romances, né, ela vai se transformando, né? E vai adquirindo cultura, outras dimensões, outros espaços, né? E a Jack, né, ela ama a cultura brasileira, né? Ela ama as questões da nossa cultura, da nossa língua, ela vai aprendendo português, gosta da capoeira. É interessante como a Silva, ela mostra a origem das palavras, a etimologia das palavras. Ela vai a fundo explicando qual foi a origem da palavra samba, qual a origem da palavra feminicídio. Voltei. Olha, uma doutora falando sobre a obra. Esse é um sonho de todo escritor. Meu Deus, é muito importante compreendermos que a arte está também numa base que a gente chama de conhecimento epistemológica, ou seja, científica. Então, o artista precisa muito do olhar do conhecedor de literatura. E queria te dar de novo os parabéns por esse livro, por essa obra tão sensível e tão forte ao mesmo tempo, por esse sopro de esperança que essa obra traz pra gente, principalmente no momento qual a gente está inserida, esse contexto que nos cerca. Eu acho que essa obra traz um respiro, principalmente para a gente enquanto mulher. Então, queria te agradecer e te dar parabéns e vida longa ao Made in Brasil. Muito grata. Jeito maravilhoso de se passar um sábado. Então, beijo. Beijo a todas, muito obrigada. Parabéns. Oba. Beijo.